Olá, meus amigos, olá! Sejam todos bem-vindos a esse momento nosso de estudo, esse momento de encontro, onde a gente faz a leitura deste livro que tem muito nos encantado e nos ensinado, né, gente? É muito satisfatório saber que foi nos permitido o acesso a esse livro pelos nossos irmãos Humberto de Campos e Chico Xavier, e que a gente tem acesso, né, a essas histórias, a esses ensinamentos, porque é isso que são, ensinamentos. E hoje, o nosso encontro de hoje é com um gostinho muitíssimo especial, porque hoje nós vamos fazer a leitura e pouquíssimos comentários, porque a leitura por si só já fala, não precisa de muitos comentários, do último capítulo, do 30º capítulo desse livro, que é encantador. Eu costumo dizer que muitos livros do Chico, eles são, assim como a Bíblia, eles são atemporais, que a gente pode finalizar a leitura desse livro hoje. E se daqui a um tempo nós sentirmos a vontade de refazer a leitura, a gente vai ter novos ensinamentos, novas impressões, novas intuições, né? E é um livro que eu indico que a gente faça a leitura de tempos em tempos, né? Porque realmente, conforme a gente adquire mais conhecimento para o nosso intelecto, para o nosso espírito, mais valioso fica, né, essas mensagens, esses ensinamentos. A gente consegue acessar um pouco mais desses ensinamentos. Então vou convidar vocês a uma prece para que a gente possa começar a leitura, e é isso. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, esse amado amigo e irmão mais velho, que sempre tem nos cuidado, nos dedicado carinho e atenção, e principalmente acolhimento às nossas fragilidades. Mestre Jesus, que o Senhor possa nos orientar sempre, nos instruir e fazer que cada um de nós que aqui se encontra seja cada vez mais um instrumento na sua seara de trabalho. Que a gente possa ter a compreensão do bem e optar sempre pela boa nova. Fica conosco, Mestre, mais esse momento. Assim. Vamos lá? Ai, gente. Último capítulo, gostinho de despedida. Gente, para mim é muito, muito, muito satisfatório, porque eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês que no início eu fiquei com muito receio de propor essa leitura acompanhada, né? Porque eu fiquei com muito receio de não conseguir terminar. E várias coisas aconteceram, né? Se não me engano, já é o nosso 36º encontro. Acredito que algo por aí. E muitas coisas mudaram, principalmente na minha rotina. Mas estamos aqui, finalizando. E eu estou muitíssimo feliz com isso, de verdade. Então vamos lá. Vou começar a leitura. Quem tiver com um livro aí para acompanhar, pode já pegar, ou se não, acompanha aqui no vídeo se preferir, tá bom? Capítulo 30, Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado.
a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Gente, só lembrando que isso daqui tá lá no comecinho do nosso livro, né? Os primeiros capítulos. Retrata a Anunciação, retrata a amizade com Isabel, as profecias de Simeão, né? Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Mãe, né, gente? Mãe, vendo seu filho amado numa situação muito complicada. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com um enlevo recebia os hóspedes inesperados, que suas mãos minúsculas conduzia à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misepe. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes, comentar a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorado filhinho. Então, gente, aqui ela está recordando, né, a infância de Jesus. E desde cedo, né, gente? Desde cedo não era para menos, né? Porque Jesus, na condição de espírito crístico, ele teve uma infância física, ele não teve uma infância espiritual, ok? Isso é bem interessante. Certa vez eu assisti um estudo onde Haroldo trazia essa informação, que Jesus, ele teve sim uma infância física. Ele não teve aquela imaturidade de criança, ele não teve aquela imaturidade de adolescente. Como um espírito puro, que ele já era, né, e já é há muito tempo, ele trouxe toda essa bagagem, mas estava ainda em um corpo infantil. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Veja que lindo, gente. Mesmo Maria não compreendendo o porquê, não entendendo a situação, naquele momento de amargura suprema, que é uma mãe ver um filho nessa aflição toda, ela ainda conseguia racionalizar que precisava ser fiel a Deus. Que ela poderia não estar entendendo, mas que Deus tinha um propósito para aquilo. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas enquanto as lanças riscavam o ar.
em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Ai, gente. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam um angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos, no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho amado, exclamou a Marte, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas, como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento de olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E, dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Tem essa narração na Bíblia, né, gente? Ai, que lindo. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no tempo de cada habitação permaneceria a fraternidade real. Para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali em preces silenciosas, até que o Mestre, exânime, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Veja, gente, quando Jesus anuncia, né, para Maria e João, eis aí sua mãe, eis aí seu filho, acho que é o contrário, né? João entendeu que aquela não era a mãe biológica dele, mas também era a mãe dele, assim como todas as outras mães eram mães dele. E que ele não era filho biológico dela, mas que ele também era filho dela, assim como ele era filho de todas as mães. E eu acredito, gente, que um dia chegará que realmente será isso. Será uma grande família, não haverá discriminação, separação, só que nós ainda precisamos desse círculo pequeno familiar para ir aprendendo esse amor. Acho interessante que, veja, Madre Teresa de Calcutá não teve filhos, mas ela foi mãe para muitos, porque talvez ela já entendeu exatamente isso. Que ela pode sim não ter filhos biológicos, mas ela é mãe de muitos. E quantos nós não conhecemos que não é assim? Quantos na nossa vida não ocupam esses espaços amorosos? Eu acredito que todo mundo aqui tem um amigo que considera como se fosse um irmão. Que tem um familiar que considera como se fosse uma mãe, um pai, uma avó, um avô.
de tão grande que é o amor e o sentimento que abarca, né? E isso um dia chegará, que se aplicará a todos. Vou continuar aqui na leitura. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para a Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar silenciosos e tristes para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que em tempo rápido as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre seus seguidores. Na Bataneia, pretendiam se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimônia. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara no seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças com minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço que lhe formara de improviso. E aquele primeiro beijo, feito de carinho e de luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua com singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava à imaginação com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, aqui, gente, filho de Zebedeu é João, né? Veja, nesse primeiro momento, Maria foi para os seus parentes. Então, Maria e João não ficaram juntos. Então, um pouco mais para frente, né? O filho de Zebedeu, tendo presentes a observação de que o mestre lhe fizera a cruz, surgiu na Betaneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. E João lhe contou de sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor, e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Ai, gente, eu sempre me emociono, né? Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado,
enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorará-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, onde se pudesse abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre no sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório, de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniram ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Ai, gente. Maria aceitou alegremente. Dentro breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Gente, imagina, eles se reuniam lá, né, para falar de Jesus. E aí, quem estava falando de Jesus? Maria, a mãe do Jesus. Então, ela falava de coisas da lembrança. Cadê, gente, aqui? João falava do tempo que ficou com Jesus. Gente, então, eu imagino que ali deve que ficou como um ponto mesmo, né, de evangelização. Vamos lá. Maria externava suas lembranças, falava dele como um maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia, no pobre santuário doméstico, aos que procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Gente, Maria trabalhando. João ia fazer as pregações e Maria ficava ali no sítio recebendo a todos. Sua choupana era então conhecida pelo nome de A Casa da Santíssima. De fato, o fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar na atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente, acorriam os desamparados suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam sua proteção.
mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como podereis vencer minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a sua dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como a eterna realização do amor celestial. Ai, gente. E quantas vezes nós não perguntamos, né, a Jesus, a Deus, será que a gente vai vencer essa nova dificuldade, esse novo problema, esse novo, né? Será? Vamos, gente, tudo passa. Isso tudo passa. A única coisa que não passa é o reino de Deus. É o amor de Deus por nós. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam os pensamentos obscuros dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só. Quando a legião humilde dos necessitados descia ao promontório desataviado, rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe a lembranças mais ternas. Quando sereno e aveludado, o mar lhe fazia voltar a memória de Tiberíades distante. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que lhe enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçânias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes na crença morredora. Suas meditações eram suaves colóquios com a reminiscência do filho muito amado. Deixa eu só tirar isso aqui, gente. Acabei de ver. De súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do Filho, a doutrina de seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhes os lares, medianos a ferros nas prisões. Metiam-nos a ferro nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimentos a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. O circo, né, gente? O circo. Meu Deus. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que lhe encontrassem em angústia do coração. Ai, por amor de seu filho. Embora a solidade do ambiente não se sentia só. Como uma força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que lhe povoava de astros, amigos e afetuoso, e em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada em suas meditações, Maria viu aproximar-se... Ai, gente. Se eu não chorar, tá errado, né?
Enlevada em suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino... Pausas. Gente, tem que arrumar uma pessoa menos chorona para fazer essas leituras, né? Porque eu vou lendo e é estranho, mas eu vou visualizando a cena conforme eu vou lendo e me emociono. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se folgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Gente, repara. Ela estava ali sozinha, fazendo as suas orações, pedindo por todos que estavam sofrendo, né, as perseguições. Então chega um pedinte. Mas que sempre chegavam pedintes para pedir, não para acolher ela. E ele estava acolhendo ela. E ela já estava percebendo uma voz parecida, assim, conhecida, aquela emoção, né? Ai, gente, deixa eu respirar, porque senão eu vou chorar agora. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe? Venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelara na cruz, e instintivamente dirigiu o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo. Divisou também aí as úlceras cansadas, causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Não pôde mais. Calma. Gente, não veja, ela percebeu as cicatrizes, né, que estavam nas mãos e nos pés, causados pelos pregos, né, que eles falam cravos, mas pelos pregos, que a gente conhece assim, né? Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria. Meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como uma mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés.
ai. Beijando-lhes as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Eu devia ter trago um lenço, né, gente? Porque eu já sabia que eu ia chorar. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Gente, não tá dando, tá escapando aqui, ó. Ai. Então ela reconhece Jesus, Jesus confirma que é ele e já anuncia que foi buscar ela. Observa. Gente, Jesus, há relatos na morte de alguns discípulos que Jesus estava ali presente, mas que eles não visualizavam Jesus de imediato. Geralmente era quando eles entravam no êxtase pré-morte que eles visualizavam Jesus. Então há relatos, contam, né? Segundo as tradições, que aquele momento mais doloroso do desenlace, alguns discípulos não sentiram, porque eles já estavam sendo amparados por Jesus. E diferente aqui, Jesus estava antes de Maria ter qualquer dificuldade, né? Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer de sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus. Mas o corpo como que lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem 1000 vozes cariciosas, por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir os últimos instantes daquela que lhes era devota Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que a prendiam à vida material. Que lindo, né? Ai. Gente, que lindo, né? Jesus foi buscar Maria e a encontra antes. E ela ainda ficou ali por um instante, né? Por um tempo, né? Que eles falam aqui, por um tempo. Ela já não falava, mas ela estava serena. Bebe água, Dulce. A alvorada desdobrava do seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria, com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Ai, credo. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara os mais belo poema de vida e de amor em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão maravilhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Ai, gente, olha que lindo. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficaram num vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus.
emitindo esse pensamento. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava a cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido. Ai, gente! Maria está ali sendo conduzida para o céu, e ainda assim se pôs a trabalhar. Reviu ali aquele lugar amado dela, de Tiberíades, e pediu que gostaria de visitar aqueles sofredores, e ela foi. E eu imagino, gente, que a energia que Maria emanava devia ser muito forte, tanto que, obviamente, também ela estava acompanhada por uma multidão de anjos. Não eram 10, não eram 20, era uma multidão de anjos. Imagina que vibração era essa. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que se depunham no evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou-os o coração e antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Ai, gente. Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando aproximou-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e malicento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Ai, gente, vou chorar de novo. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo enternecimento, amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam nos cárceres, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra.
exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Desce. Ai, gente, que lindo, né? Que lindo. Por essa razão, meus irmãos, quando ouvirdes o cântico, por essa razão, meus irmãos, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silencioso, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Fim. Deixa eu mudar a tela, gente. Opa. Chorona. Muito chorona eu. Gente, e não é porque eu tô lendo aqui com vocês. Realmente algumas leituras me fazem muita emotividade. E eu espero que em vocês também. Porque eu acredito que talvez essa também é a intenção do autor, de toda a equipe espiritual que nos ampara nesses momentos, né? Que nos desperte essa sensibilidade onde nós estamos mais suscetíveis a receber essas boas vibrações de orientações, de instruções. E é muito lindo, né, esse desfecho de Maria, que a todo tempo foi a serva de Deus. Todo tempo. É muito lindo. Gente, oficialmente, fim. Acabamos o livro. Ó, acabamos. Eu quero agradecer a todos que acompanharam esse estudo, essa leitura. Eu peço desculpa se algum dos meus pensamentos gerou algum tipo de constrangimento, de infelicidade, de dissabor. Peço muitíssimo desculpa. A minha intenção aqui foi só fazer realmente desse momento um momento de reunião nossa. Esse estudo foi começado durante a pandemia e no finalzinho da pandemia, né, gente? Daquele momento tão turbulento. E hoje acabamos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não tenho muito a entregar, mas eu tentei entregar o meu melhor. E é isso. Quem sabe no futuro próximo, não tenho por agora, nesse momento, a pretensão de iniciar nenhuma leitura de nenhum livro, até porque realmente a minha rotina tá bem puxada. Mas quem sabe, num futuro, por aí, venham novos livros. É isso. Obrigada a todos que participaram, que acolheram essa ideia. Um beijo, fiquem todos com Deus. E, gente, refaçam a leitura sempre que vocês sentirem saudade desse livro. Sempre que vocês acharem que estão vivenciando um momento difícil, tá? Tem muita coisa aqui dentro, gente, que só com uma leitura não dá pra gente absorver tudo. Não dá. Refaçam essas leituras. E tem livros outros fantásticos também. No Roteiro de Jesus é lindo, lindo, lindo. Indico para quem ainda não fez a leitura, faça. É maravilhoso. É isso. Um beijo. Fiquem todos com a paz de Jesus Cristo.